Bom dia, nono ano, tudo jóia com vocês, meus amores? Espero que estejam aí focados, hein? Vocês devem ter reparado, na semana passada nós encerramos o módulo 1, enviei para vocês a chave de correção. E aí hoje a gente vai iniciar o nosso módulo 2, que delícia! Vamos lá para o capítulo 3, Ásia, regionalização e aspectos naturais, tá bom? Então acompanhem comigo. Logo no início ele traz uma imagem linda de viver, que você pode acompanhar lá na página 348 e 349, onde ele mostra a China, a plantação de arroz, que é a coisa mais linda, uma das coisas mais lindas que existem, tá? E aí o que acontece? A gente vai estudar a Ásia a partir de agora, e aí ele sempre traz primeiro um capítulo que vai falar dos aspectos físicos, para depois a gente entrar nas questões políticas, geopolíticas e tudo mais, tá bom? Então, para que a gente estude essas características, se faz necessário uma divisão do continente. O continente, meus amores, é muito grande. Então não tem como a gente estudar o continente todo de uma única vez, de uma única tacada. Então a gente faz uma divisão do continente baseado na localização geográfica para que a gente consiga estudar, ok? Então vamos lá, ó. Esse mapa aqui é a regionalização da Ásia, ok? Então vamos acompanhar aqui. Primeiro eu tenho aqui a Ásia Central e Setentrional, tá vendo? Que tá mais no centro e no norte, né? Então Ásia Central e Setentrional. O leste asiático, né, que está no leste, muito importante que a gente vai destacar aqui a questão da China. O sul da Ásia, com grande destaque aqui para a Índia. O Oriente Médio, que é uma região instável politicamente, digamos assim, né? A gente vai estudar com bastante calma, tem um capítulo só para a gente estudar isso, só o Oriente Médio, que é uma das regiões mais interessantes que tem para que a gente faça estudo. E o Sudeste Asiático. O Sudeste Asiático a gente vai destacar muito a questão econômica, a gente vai estudar os tigres asiáticos e tudo mais com bastante calma, tá? Então, deem uma olhada, o livro traz para você depois um parágrafo falando sobre cada um deles, ele vai falar um pouco, vai falar os países que compõem cada uma dessas regiões, tá bom? E aí sim, eu quero que vocês acompanhem comigo lá na página 352, onde a gente vai focar nos aspectos naturais da Ásia. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana, nós vamos estudar basicamente aqui vamos falar sobre dois e citar um terceiro, que é a questão a gente vai falar um pouco da hidrografia e do relevo do continente asiático e vamos falar também um pouco sobre a instabilidade geológica que existe nessa região, tá bom? Então vamos lá. Como nós vamos falar sobre um continente inteiro, a gente tem que entender que a diversidade é gigante, tanto relacionada aos aspectos físicos, sendo eles climáticos, da vegetação, mas também da questão geoeconômica, a gente vai ver que também é muito diversa. Então vão ter países que são altamente desenvolvidos, contrapondo países que são extremamente pobres, tá? Então a gente vai ver essa diversidade que existe, porque a gente está falando de um continente inteiro, ok? Então aqui primeiro o livro traz na página 352 4 imagens de aspectos físicos diferentes dentro do continente, tá bom? Então aqui primeiro um deserto, o deserto da Jordânia, quer dizer, um lugar muito quente e seco. Aqui do lado, o Planalto do Tibete, certo? Uma região que chega, né, aproximadamente 5.000 metros de altura. Aqui embaixo, a Sibéria, lá na Rússia, uma região extremamente fria, que chega a temperaturas de menos 50 graus. E aqui do lado uma floresta, né, tropical, onde você vai ter grandes índices de pluviosidade, ou seja, uma região que chove muito, uma região bastante úmida, ok? Vocês verem como que a região é bastante diversa, mas aí lembra, gente, é diversa porque é muito grande, por ser muito grande, acaba sendo muito diversa, ok? Então vamos lá, meus amores. Lá na página 353, eu quero que vocês acompanhem esse mapa aqui comigo. Esse aqui é o mapa que vai trazer para vocês duas informações importantes: hidrografia e altimetria. Hidrografia está relacionado aos rios, ok? Os principais rios que existem dentro desse continente. E a altimetria está relacionado à altura do relevo, tá? Nessa região. Então vamos lá. Todas essas linhazinhas em azul, que você consegue acompanhar lá na página 353, mostram os rios desse continente.
Não tem condições de você já lembrar de todos os rios e tudo mais. Eu vou destacar com vocês aqui 2 que são muito importantes que vocês estudem, que vocês... Na verdade, 2 não, 4. Vou falar dos outros 2 logo, tá? 4 rios que são muito importantes que vocês lembrem neste continente, tá? O rio Ganges, que passa aqui na Índia. O rio Yangtze, que passa lá na China, que é o rio, inclusive, que ele traz lá para você na primeira imagem. E o rio Tigres e o rio Eufrates, que ficam aqui no Oriente Médio. Rio Tigres e Eufrates, ó, vocês devem ter estudado isso com história várias e várias vezes, né? Então, esses são os principais rios que vocês precisam lembrar a questão da localização, porque eles são muito importantes quando a gente for estudar até os aspectos econômicos, né, e geopolíticos dentro desse continente, tá? Agora, pensando em altura, você vai destacar um item importantíssimo. O Himalaia, tá? O Himalaia é a maior cordilheira que nós temos no mundo. Então, o Himalaia, meus amores, é o nome da cordilheira inteira. E Everest é o pico, ou seja, Everest é a parte mais alta desta cordilheira, ok? O Everest tem 8.848 metros de altura, ou seja, são quase 9 quilômetros de altura, é muito grande, tá bom? Então, vou até mostrar para vocês aqui uma imagem do Everest, lindo de viver, tá? Aqui, ó, esse aqui é o Everest, ó. Se você reparar, ele tem vários cumes, né, várias pontinhas, certo? Lembrando, ó, vocês estão reparando que as pontinhas deles são todas pontiagudas e são, né, bem altas, diferente do território brasileiro, tá? O território brasileiro, ele é muito antigo, então, né, sofreu muito processo erosivo, então as montanhas brasileiras ficaram baixas e arredondadas. E lembrando também que toda essa formação aqui são o que nós chamamos de dobramentos modernos. E não existem dobramentos modernos. Dobramento moderno significa que essa região é de formação recente. Não existe nada disso aqui no Brasil. O território brasileiro é bastante antigo. Agora, eu quero destacar um outro elemento aqui para vocês em relação ao aspecto hidrográfico, antes da gente ir para a instabilidade, que é a usina hidrelétrica de Três Gargantas. Lá no rio Yangtze, na China, foi construída a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é uma das maiores usinas do mundo. Ela é gigantesca, gigantesca, tá? É uma usina hidrelétrica, ou seja, é uma usina que produz energia elétrica a partir da água, tá bom? Favorece muito essa região, porque essa região, os rios, eles têm um relevo bastante acidentado e tudo mais, o que vai favorecer a produção de energia elétrica, tá bom? Outro item importante, meus amores, que eu quero destacar com vocês aqui agora, neste momento, é a instabilidade geológica que existe em parte deste continente, tá? O que significa essa instabilidade geológica? Instabilidade geológica significa que as placas tectônicas estão em constante movimento nessa região, o que favorece a ocorrência de 2 elementos: vulcões e terremotos, ou seja, é uma região instável. Inclusive nessa região, na Ásia, nós temos essa região aqui que chamamos de Círculo do Fogo. O que significa isso? É uma região onde você tem uma quantidade muito grande de vulcões e terremotos. Ó. Círculo do Fogo do Pacífico, os vulcões ativos, que estão em vermelho, os abalos sísmicos em amarelo, ocorrem em geral ao longo do limite entre as placas tectônicas, tá? Vocês podem acompanhar lá na página 355 no livro de vocês. Então, meus amores, o que nós temos? Aqui tem até uma imagem de um terremoto, né? Do resultado do terremoto, que foi o tsunami, né? Todo mundo lembra, eu acho, desse tsunami que aconteceu na Indonésia, em 2004. Esses 2 elementos, tanto os vulcões e os terremotos, principal área de ocorrência é limite de placa tectônica, ou seja, quando as placas tectônicas se chocam, a principal consequência que você vai ter do choque da placa tectônica é os terremotos. E quando as placas se separam, a principal consequência são os vulcões. E essa região você vai ter é uma região que tem, né, um limite, está sob limite de placa tectônica. Então não tem para onde correr. Você vai ter a ocorrência de terremotos, de vulcões e consequentemente de tsunamis, né? O tsunami, ele é uma consequência de um terremoto. Quando o terremoto ele acontece no mar, né, próximo ao mar, tudo que está ali em cima acaba se movendo, inclusive o mar. E aí você vai ter a ocorrência dessas ondas gigantescas, que foi como aconteceu em 2004 lá na Indonésia. Ok, meus amores? Estudem bastante, com calma.
anotem as dúvidas de vocês, mandem as dúvidas para mim por e-mail ou na live na quinta-feira e façam os exercícios, tá bom? Beijo no coração de vocês e até semana que vem.